Você gosta de visitar apartamento? Tá planejando mudar para o Canadá? Então vem que eu vou te mostrar algumas opções que hoje estou visitando para as pessoas que estão chegando aqui no Canadá. Olá, meu nome é Daitana, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Se você não me conhece, muito prazer. Hoje eu moro em Montreal com meu marido e 3 gatos. E hoje a gente trabalha recebendo pessoas, buscando apartamento e fazendo com que a mudança do Brasil para o Canadá seja muito mais tranquila e com muito conforto. Então hoje nós vamos visitar apartamento para pessoas que estão vindo para Montreal, mas hoje a gente trabalha com todas as cidades do Canadá. Então independente de onde você esteja vindo, manda uma mensagem ou vou deixar o QR Code aqui do site para vocês entrarem em contato comigo, para que você também chegue aqui no Canadá com todo o conforto que você merece. Então se você gosta de ver tour de apartamento, vida no Canadá, neve, frio, já se inscreve aqui no canal e deixa seu like, que hoje vai ter um pouco de tudo isso. Então esse aqui, ó, o corredor, ele é bem bonito. E aqui nós temos um apartamento de 2 quartos, tá? O armário de entrada aqui é um mega de um closet. Pra você ver o espaço do cabide pra cá. E essa é a vista para o apartamento. Cozinha, né? Nova, toda completa. Do lado de cá tem mais armários. Aqui seria a despensa, né? Para colocar os mantimentos. Aqui tem um outro armário com a laundry. Tem espaço para armazenamento aqui do lado. E, dependendo da quantidade que abrir a porta, dá para colocar coisas aqui ao redor ainda. Eu adoro esse prédio. Nós temos 2 clientes que moram aqui. E eles adoram. Tem um espaço aqui do banheiro, que daí o banheiro é chuveiro e banheira junto, mas o espaço dele é maravilhoso. Olha esse espelho. O cuidado que eles têm para poder fazer esse condomínio é maravilhoso. Espaço de armazenamento aqui embaixo. E o legal aqui seria a sala de jantar e ali tem um outro espaço para fazer um escritório, por exemplo. As prateleiras já vêm, ó, essa visão para a cozinha. Aqui nós temos o primeiro quarto, que se eu não me engano ele é o quarto principal. Cabe tranquilamente uma cama king aqui, com escritório, com mesa de penteadeira. E nós estamos no 2º andar. E ele dá vista aqui pro lado de dentro do prédio. Ó, tô aqui do lado, aqui no canto do quarto. E aqui nós temos o walk-in closet. Como eu disse, ele é muito focado no espaço de organização aqui, um espaço de armazenamento de coisas. Cada ambiente tem o seu aquecimento, luz no teto. E aqui nós temos o 2º quarto. Ele é um pouco menor, mas dá para fazer um quarto de criança, dá para fazer escritório. As cortinas estão inclusas. E aqui a gente tem a vista pro balcony. E aqui nós temos o closet normal mesmo. Mas ainda cabe uma cama de casal aqui. Uma cama queen até caberia, mas o espaço de circulação aqui ao redor ficaria um pouco menor. As 2 janelas. E aqui nós temos o espaço do balcony. Ó, tô aqui no canto da sala. E é maravilhoso. Esse já é uma outra planta, também com 2 quartos. E aqui tem muito mais luminosidade. Aqui a gente pega o sol da tarde e pôr do sol, então tem muito mais claridade. O armário aqui já é padrão, mas o acabamento das coisas é o mesmo, tá? Então geladeira, fogão, novo, armários novos. O pé direito aqui, ele é mais alto, mas aqui ele é branco, então dá a impressão que ele é mais alto do que aparenta. E esse barulhinho é do alarme de incêndio que tá precisando ser trocada a bateria. Então aqui nós temos as máquinas, espaço maravilhoso, é o tamanho grande. Então aqui o armário para armazenamento, a vista da cozinha. Vou começar do lado de cá. Aqui nós temos o 2º quarto, que é um quarto relativamente menor, cortina inclusa. A vista aqui para sacada. Aqui cabe tranquilamente uma cama queen. King, dependendo do espaço de locomoção dentro do quarto. Nós temos o walk-in closet espaçoso. Ali a porta de entrada. Aqui nós temos o banheiro. Eu gosto bastante desse banheiro, porque ele tem o chuveiro separado da banheira. O que é assim, maravilhoso.
E aqui ainda tem essas prateleiras. O armário para medicamentos e cosméticos. O espaço aqui, tudo novinho, limpinho. Muito bem feito. E aqui o quarto principal. Ele tem mais espaço de quarto, mas o armário de... Ah, não, tem bastante espaço sim. Ele é um walk-in closet diferente, porque ele tem essa parte aqui que seria um armário normal, mas do lado de cá ele te dá mais espaço para armazenamento, colocar uma cômoda, por exemplo, aqui embaixo, que tem bastante espaço. Então aqui cabe tranquilamente uma cama king, talvez o escritório ainda lá na frente, tanto espaço que tem. Luz no teto. Só que aqui nós estamos da vista ao contrário, nós estamos para a vista pro lado de fora, para a lateral do prédio, que dá de lado com o estacionamento. Então não é uma vista tão bonita, mas em compensação é uma vista mais clara. Ali nós temos o balcone. E a vista aqui da janela bem clara. Nós estamos aqui no canto, ó. E a vista pra dentro é linda. Ah, ok. Aham. Aqui é a sala de yoga que eles estão fazendo. E aqui nós temos vista para a parte da recepção ali embaixo. Mas é mega completo. Maravilhoso. E eu preciso fazer uma denúncia nesse vídeo. A pessoa que estava me apresentando o apartamento, inclusive apartamentos maravilhosos, prédios maravilhosos, estava indignada, com foto na parede e tudo, porque teve furto de correspondência no prédio dela. E é a segunda vez em 2 anos que isso acontece. Nossa, o Canadá tá muito criminoso. Tá muito perigoso. E ela estava assim, chocada. Eu falei pra ela que em downtown isso é normal, mas né, como eu acabei de falar, aqui é uma vez por ano que isso acontece. E ela tá toda traumatizada, colocaram foto da cara da pessoa, né, que tem câmeras ali na entrada do prédio. E ela está, assim, chocada. Eu falei pra ela que no Brasil, muito mais violência, né? As pessoas vão para te machucar pra poder conseguir tirar alguma coisa de você. E aqui não, as pessoas pegam as caixas da Amazon, pegam a mercadoria em loja e vão embora. Eles não querem ser descobertos. Mas aqui também acontece. Isso acontece com muito mais frequência no centro de Montreal. Então, assim, tem que tomar cuidado, tem que saber escolher muito bem os prédios. Tem mais morador de rua. Tem mais morador de rua. Usuário de drogas, então precisa tomar um pouco mais de cuidado em questão da região que você vai morar. Mas, voltando a falar do prédio, esse prédio é maravilhoso. Inclusive, ela falou que os clientes, os primeiros clientes que a gente colocou lá, eles renovaram e estão indo para um apartamento maior do que o primeiro que eles chegaram. Aquele prédio lá é sucesso demais. Ele é maravilhoso. A gente tem 2 clientes que moram lá. O outro também, ela falou que renovou. Um casal com filhos. Então, ali a gente tem tanto um casal sem filhos, como um outro cliente que é casal com uma filha. Então esse prédio, ele é do lado de uma escola, perto do metrô, a gente consegue pegar um ônibus e ir direto para a estação de metrô aqui. Então ele dá muita comodidade e não tem a movimentação, a bagunça do centro de Montreal. O que facilita muito em você realmente ter a sua região e mesmo assim ser muito bem servido com os centros comerciais que tem aqui na região. Dentro da ilha, porém, mais afastadinho, assim. É um cantinho. Né? É um prédio que a gente gosta bastante. E uma métrica legal que a gente tem do negócio de housing é justamente isso. A grande maioria dos clientes que a gente trouxe, eles ou permanecem no mesmo apartamento ou migram para um outro apartamento dentro do mesmo prédio. Exato. Né? Isso é muito louco. É muito legal realmente ver com que os apartamentos que a gente encontrou para esses clientes que estão vindo do Brasil deram match a ponto das pessoas renovarem o contrato. Uhum. É muito gostoso isso. E, voltando de novo a falar do prédio, o prédio tem academia, tem um terraço com barbecue, só que em contrapartida eles aceitam cachorro só até de médio porte, que são 10 pounds, que dá em torno de 12 quilos, se eu não me engano. Vou colocar certinho a conversão aqui, mas é só essa restrição que eles têm. Questão de gato, cachorro pequeno, cachorro de médio porte, não tem problema. Então esse já é um outro prédio. E esse aqui é um apartamento de 3 quartos. Aqui do lado nós temos o armário de entrada. O armário grande também. Ele é mais fundo do que o normal. E aqui do lado nós temos a lavanderia, né? O wash and dryer.
a cozinha. A geladeira está inclusa, eles só estão trocando. Então tem o espaço aqui da ilha, por exemplo. Tem uma mega de uma janela aqui. Dishwasher. Mega da janela, maravilhosa. Nós estamos no 6º andar e aqui tem o primeiro quarto. Deixa eu dar volta aqui. Então aqui é o primeiro quarto. Dá pra fazer um quarto de criança, dá pra fazer um escritório. O armário é um pouco pequeno, mas a janela, né, a luminosidade que tem aqui, ó, aqui do canto, dá pra fazer um baita de um escritório, um quarto pra criança, colocar uma cômoda a mais. A vista aqui é maravilhosa. A luminosidade que tem esse apartamento eu achei, assim, incrível. Vou começar do lado de cá e deixar melhor pro final. Banheiro completo. Armário de medicamento. Inclusive, esse prédio é o mesmo prédio do último vídeo de tour de apartamento, de preparação de apartamento para os clientes que chegaram. Então, banheiro, tudo novinho. Aqui o outro quarto, que, né, ao contrário do dá para fazer também. Ou um escritório ou quarto de criança. Aqui a gente tem a lateral do prédio. Aqui o armário já é um armário tradicional mesmo, maior. E todos os quartos, os 2 quartos, cabem tranquilamente a cama casal, queen ou uma beliche. A varanda, a varandinha aqui, boa. Aqui é a lateral daquela outra vista. Então dá para fazer sala de TV aqui, a parte de sala de jantar para lá. E o quarto principal. Olha esse quarto. O espaço que ele tem é incrível, incrível. A luminosidade de esquina, tudo perfeito. Cabe tranquilamente uma cama king aqui. Dá pra colocar um outro escritório. Assim, lindo demais, demais. Aí o armário do lado de cá. Armário padrão mesmo. Mas a vista que tem esse apartamento, para essas janelas aqui, eu tô encantada. Okay. A sauna. Esse é um outro apartamento de 3 quartos também. Tomando cuidado com as coisas porque, ó, tá cheio de fita, né? Porque eles estão pintando. Aqui tem a porta do armário de entrada. E é um mega de um espaço. Bem impressionada com os espaços aqui hoje. Essa é a entrada, dá pra colocar um banquinho. Aqui a gente já entra pro quarto principal. Os espaços dos quartos eu não achei muito diferente um do outro. Nós estamos no 3º andar, né? A vista aqui é pra dentro do condomínio, ó. Tem um caminho, né? Uma passarela aqui. Bonita vista aqui. Aqui eu tô no canto do quarto. E aqui cabe uma cama queen. King eu não tenho certeza. Acho que vai ficar bem apertado. Aqui nós temos o walk-in closet. Espaço para armazenamento ali. E essa porta, né, também fecha, mas eles estão pintando. E aqui nós temos o banheiro da suíte. Esse é um apartamento de 3 quartos e 2 banheiros. Então, box, banheira e o chuveiro ali. Espaço legal. Aqui a vista, no caso da sala de jantar, sala de TV e a cozinha aqui do lado. E as coisas que eles estão pintando. Aqui é o 2º quarto. Esse quarto, ele aparenta ser maior, mas a quebra dele aqui, ele deixa uma metragem diferente. O armário aqui pequeno. A vista é a mesma do quarto principal. E aqui também dá pra fazer um escritório, dá pra fazer um quarto de criança, porque tem bastante espaço. E dá pra ver a altura do pé direito, justamente pela altura da porta, o tanto de teto que continua lá pra cima. Então, como eu disse, aqui é o espaço da sala de jantar. O balcão, ele não é tão largo, mas ele vai até o canto do outro quarto. Peraí, deixa eu sair de trás da redinha. E aqui, a vista pra dentro. Esse aqui é o 3º quarto. Ele é menor.
Mas ele tem a vista também pro balcone aqui. E dá tranquilamente para fazer um quarto de criança, um escritório. Porque o espaço dele tá bem útil. Aqui cabe uma cama de casal. Queen, dependendo se vai querer mesinha de cabeceira. O espaço da laundry, ele tá pra frente, quer ver? Ó, o espaço da laundry, ele tá pra frente do que de fato é da parede. Então, você vai ganhar o espaço aqui do lado e aqui na frente para armazenamento, porque essas portas depois vão fechar tudo. E aqui o segundo banheiro. Mesmo esquema do outro, igual. Box, banheira e chuveiro. E a parte da cozinha. A geladeira tá do mesmo jeito pra frente. Então não vai ter só esse espaço de circulação. Mas tá bem bonito esse apartamento. Só que ele tá mais escuro do que o primeiro. E eu gostei mais do primeiro do que desse. Wow, amazing. E onde a gente tá indo agora? Tomar um café no meio da tarde. A gente vai no Duc de la Lorraine. Duc de Lorraine. Aqui já. E olha a decoração, que linda que ele tá. Ele fica do lado do oratório. Detalhe. Qual a temperatura hoje? Menos 12? Olha como você se adapta. Só não pode ficar na rua dando mole, né? É, a gente tá... Deixa o carro ali e vamos entrar aqui aí já. Vitor já destruiu o cappuccino. Onde você viu? E olha a apresentação do prato, o lugar. Que maravilhoso. O que você pediu pra comer? Um tiramisu e um cappuccino. E um cappuccino. Canela e chocolate, né? Eu pedi o 1000 folhas de morango e um cappuccino também. Nós estamos tão canadenses que a garçonete assustou que a gente estava sem casaco. Porque, não sei se vocês repararam no vídeo, as pessoas que estão comendo ali não ficam com o casaco na cadeira, né? É. Eles levam lá para um outro local para deixar realmente o ambiente mais bonito visualmente. E a prova, ó, vou mostrar aqui, tá menos 12 agora, a gente tá com uma blusinha fina. Eu tô com duas blusinhas. Aqui, ó, menos 12. Menos 12, sensação de... Menos 15. É porque, como eu disse, o carro está do lado. Mas ela ficou chocada. Paramos agora no Discount, porque lá no café, onde a gente estava comendo doce, a gente descobriu que o nosso AirDrop não está funcionando. Aí nós vamos passar aqui agora na Apple para comprar um cabo reserva para deixar no carro, no nosso carregador, e também para verificar sobre essa questão do AirDrop. Por que não tá rolando, né? Por Tem que ser simples, né? Nem eu estou conseguindo enviar coisas pro Vitor, nem ele está conseguindo me enviar. E o Discount, ele fica em Brossard. Deixa eu dar uma ideia. Vamos fazer um vídeo só sobre o Discount? É um lugar super legal. Se for de interesse do pessoal, a gente faz. Comenta aqui. Deixa aqui embaixo se você tem interesse de saber mais sobre
esse Disctran, ó, ele é bem bonito. Complexo de lojas super legal em Brossard. Fica fora da ilha de Montreal, mas tem o trem, o REM, aqui do lado. Então me deixa aqui embaixo se você tem interesse em saber melhor sobre o Disctran, que a gente faz um vídeo exclusivo sobre ele. É lá do outro lado, vida. E ó, o preço do iPhone 16. $1.500, né? $1.450. Dá pra pagar parcelado, pagamento integral de 1 tera. Vamos ver o preço. É $91 por mês, vida. O de 1 tera. Durante 2 anos. 91 por mês? Uhum. O de 1 tera, o iPhone 16 Pro. Maravilhoso. Olha que cor legal aquele iPhone. Nossa, que roxinho bonitinho. Ó. Gostei também. Olha esse aqui. Ó, se for de 128 GB, $60. Olha aquela cor ali que bonita. Bonita, diferente também. Vou pegar a mão. O 16 Pro. Aqui, ó. A partir de 1.750. De 1 tera. Ó, 98 ou pagamento inteiro. 2.350. O menor, 1.750. Mas é óbvio, né, que os iPhones iriam começar a funcionar quando a gente entregasse pro técnico da Apple. É só pra gente passar vergonha. Ai, que ódio, parecia que a gente não sabia lidar com airdrop. E realmente acho que a gente não sabia. Mas a gente tentou de tudo. Tudo que a gente fazia no nosso iPhone anterior, a gente fez nesse. Tanto que, se você percebeu a diferença na qualidade da imagem aqui, é porque nós estamos com o iPhone 16 Pro Max. Então, é pra qualidade ser melhorada. É verdade. Mas, voltou a funcionar. É o que importa. Mas, em compensação, a gente precisou comprar um cabo novo. Porque mudou a entradinha do conector. E a nossa entrada do conector do carro é a do iPhone antigo. Então a gente comprou já um cabo novo de 1 metro. Aí que tá muito escuro agora. A gente comprou de 1 metro e foi $28 com as taxas. Absurdo! É como se fosse 28 dinheiros, R$28 pelo cabo original da Apple. Olha. Então esse aqui vai ficar no carro. E a gente precisa trocar. Eu já vou abrir agora porque o meu iPhone já tá morrendo. Os nossos iPhones estão morrendo já. Você acha que... Nossa, deixa eu ver também isso aí. Ó, olha lá. É o mesmo sistema da casa. iPhone, né? Ó, você tira Ih, aqui. não foi certinho não. Foi, pô, lá. Vlau. Mas $28 num cabinho? Fala pra você, é barato, mas é caro, hein? Mas depende, porque no Brasil é caríssimo. No Brasil é mais de R$100 isso aqui, será? Ah, com certeza. Eu vou colocar o preço aqui na tela porque eu também não faço ideia. A gente tem aqui, ó, aqui dentro. A gente tem um outro mundo aqui. Tem um outro universo aqui. A gente vai jogar esse cabinho aqui fora. Não vai jogar fora não, Vamos vai guardar porque é ele. dos nossos iPhones. Do iPhone e do nosso E AirPods. aí agora a gente coloca esse cara aqui. Cabe muita coisa aqui embaixo. Aqui Que a gente deixa nossa luva, baú, nossas tocas. baú de bagunça. Aí já era, tá aqui. E voltou a funcionar. A F-150 já tem aqui esses buraquinhos, ó. Você passa fio nele, que é feito pra isso. Plugou aqui no iPhone, ó. Tá lá. Guarda aqui. Tá aqui dentro de novo. Temos que arrumar essa bagunça, hein? Não tem bagunça. Tem alguns fiozinho. cabos soltos. Mas não tem bagunça não. Esse aqui a gente já vai levar pra casa. Esse aqui é lixo. Esse não é lixo, é comprovante de cheque de cliente. Comprovante de cheque. Muito bom. Cheque, porque aqui... Sim, comprovante de cheque de cliente. Porque tem alguns lugares que precisa o primeiro mês ser pago em cheque. Não faz sentido. Aí como uma pessoa, né, o cliente tá vindo, não tem banco aqui no Canadá, eles mandam o dinheiro pra mim, eu faço o cheque e entrego pra construtora, administradora do prédio. Aí eu ganho esse recibo por ter emitido cheque naquele valor para aquela pessoa na boca do caixa. Então toda vez que precisa fazer isso para algum cliente, a gente vai até o banco para poder fazer emissão de cheque no Canadá. Nunca me imaginei fazendo cheques. Como faziam os astecas. As crianças ficam esperando sempre. Olha lá, TT. Espero que você tenha gostado de acompanhar esse dia com a gente. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal. E se você estiver planejando em morar aqui no Canadá, qualquer cidade que seja, eu vou deixar o QR Code aqui do lado.
para você escanear e entrar em contato comigo pra gente planejar a sua chegada dos sonhos aqui no Canadá. Um beijo e bora ver a vida dos sonhos!